Todos, bom dia. Bom dia, bom dia. É um prazer tê-los aqui hoje e oficialmente nosso segundo dia de eventos aqui da 5ª Convenção Internacional de Historiadores e Numismatas, a Rio 2025. Hoje começamos o evento full, 3 andares do Hotel JW Marriott, em Copacabana, no Rio de Janeiro. Então, no mezanino, no primeiro andar, nós temos o salão de comercialização, com 18 empresas numismáticas brasileiras e estrangeiras. Esse primeiro subsolo é onde serão realizadas as palestras durante esses 4 dias de evento aqui no Hotel Marriott. Aqui também no nosso foyer nós temos os nossos estandes, tanto da Sociedade Numismática Brasileira quanto da Casa da Moeda do Brasil. E no segundo subsolo temos o nosso corredor diamante, são nossos sponsors Gold e os nossos sponsors diamante. E aqui um agradecimento especial à Heritage Auctions, que foi a empresa que logo de cara acreditou na nossa ideia e garantiu o sucesso dessa convenção, e também agradecer à Secretaria de Turismo do Estado do Rio de Janeiro, na pessoa do secretário estadual de Turismo, Tutuca, e do subsecretário Monfort, responsável por grandes eventos da Secretaria de Turismo do Estado, por também terem acreditado na proposta e na missão desse nosso evento, por estarem patrocinando essa convenção que está sendo realizada aqui no Rio de Janeiro. Nós vamos ter uma conversa aqui com todos vocês. Eu acho que a gente já teve muitas aberturas institucionais, inaugurações de exposições. Então eu acho que esse é um momento da gente bater um papo aqui. Estou com o Hilton Lúcio, que é um dos responsáveis pelo sucesso desse evento também. Então a gente tem uma equipe aqui muito boa trabalhando para essa convenção. Hilton Lúcio, Oswaldo Martins Rodrigues Júnior, Mariana Campos, Felipe Rocha, que acho que deve estar ocupado lá em cima, e Marcelo Benevides e o Gilberto Tenor são as principais pessoas que fizeram com que esse evento acontecesse. Então esse momento é mais um bate-papo aqui para acolher vocês nesse nosso salão, que logo na sequência teremos uma aula do Richard Cacchione sobre o Barão de Mauá. E o interessante dessa apresentação é que ela vai conectar o Brasil com a Argentina, com o Uruguai. Então, esse é um aquecimento, um momento de prestar algumas homenagens. Já adiantaram aqui uma das homenagens na tela, mas eu vou passar a palavra para o Hilton Lúcio para que ele possa fazer o agradecimento dele também. Pessoal, bom dia. Eu vou tentar ser o mais breve possível, mas eu não posso deixar de começar dizendo que eu estou sonhando acordado. Durante muito tempo, a gente acalentou esse sonho de trazer esse evento para o Brasil. O caminho é um pouco mais duro do que a gente imaginava, mas o resultado está aqui. Então, eu não tenho mais nada para falar além disso. Eu só queria destacar que, para mim, isso aqui não é sobre moedas, isso aqui não é sobre colecionismo. Isso é sobre gente, né? Isso é sobre o que nós queremos ser. Então, quando eu chego num evento desse, eu vejo o senhor Luiz Lauco, do Uruguai, com 80 e lá vai fumaça, super feliz de estar aqui. E eu vejo os alunos do professor Carlos. E aí eu vejo os alunos do professor Carlos, tímido, sentadinho ali no fundo, recém saído dos seus 22 anos, seus 20 e poucos anos, desculpa. Eu tenho certeza que a gente está no caminho certo. A gente não faz nada para hoje, a gente faz por ontem, porque a gente admira muito o passado,
mas a gente tem que fazer pelo futuro também, né? Então, quando eu tenho gente com essa amplitude de idade aqui na audiência aí, do público, eu tenho certeza que a gente está na direção certa. Muito obrigado. Agora a gente vai convidar, acho que antes da gente convidar o Oswaldo para falar, eu acho que a gente já pode ir para a nossa homenagem da noite, da manhã, você não acha, Ailton? Acho que merece. Vamos. Então, o nosso grande homenageado desse evento, como já é tradição das convenções internacionais de historiadores e numismatas, é escolher um numismata do país onde está sendo realizada a convenção para ser homenageado em uma medalha. Nós já tivemos 4 homenageados e agora chegamos ao nosso 5º homenageado aqui no Rio de Janeiro. E assim, a pessoa não poderia ser outra senão Oswaldo Martins Rodrigues Júnior, que é um dos grandes responsáveis por isso estar acontecendo. Está desde Potosí, participando de todas as convenções, é membro fundador do Comitê Internacional de Historiadores e Numismatas. Então, essa homenagem não poderia ter outra pessoa senão Oswaldo para ser homenageado. Então, eu peço uma salva de palmas para Oswaldo Martins Rodrigues Júnior. E o Hilton Lúcio preparou um texto para te homenagear, então ainda tem o texto, espera. Deus do céu. Então, gente, eu gosto muito de falar de improviso, mas quando o Bruno me pediu para fazer isso aqui, eu falei, eu vou ler, porque eu quero ter certeza que eu não vou esquecer de nada. Tá? Então é o seguinte, a nossa primeira convenção internacional de historiadores e numismatas aconteceu em Potosí, na Bolívia, em 2016. Mas essa convenção não surgiu do nada e nem se sustentou a partir de pessoas que estavam se encontrando pela primeira vez. Potosí foi só o começo. Um grupo de indivíduos manteve, por muitos anos, uma rede informal de contatos e trocas, sempre objetivando a divulgação e a integração numismática na América Latina. E desde o princípio, o Brasil teve a sorte de contar com Oswaldo Martins Rodrigues Júnior como o nosso primeiro embaixador nessa empreitada. Graças aos seus próprios esforços, se criaram as condições para que outros numismatas brasileiros, onde eu me incluo, pudessem interagir mais com seus até então desconhecidos colegas latinos. O tempo passou, nossa comunidade evoluiu, cresceu, e o papel do Oswaldo também mudou. Se antes as reuniões e os encontros eram presenciais e as palestras dadas para poucas pessoas, Oswaldo conseguiu utilizar novas ferramentas digitais para expandir ainda mais o alcance de algumas das suas iniciativas. Hoje ele é responsável, entre muitas outras coisas, pela criação de conteúdo digital para a sociedade numismática brasileira, e os seus esforços integradores agora alcançam públicos ainda maiores. O Oswaldo não é, gente, definitivamente um numismata clássico. Talvez a sua maior coleção, além das moedas de chocolate que ele tanto ama, sejam a de amigos que a numismática lhe trouxe. Profundo entendedor da natureza humana, Oswaldo continua agregando e fortalecendo relações humanas cada vez mais bem-sucedidas. Não, absolutamente não, nos restaria outra pessoa para homenagear na nossa 5ª Convenção Internacional de Historiadores e Numismatas. Representar o Oswaldo em nossa medalha é a coroação de esforços de mais de 2 décadas em prol da numismática latino-americana. No anverso, a medalha traz o Oswaldo quase que em 3/4, ali 0,8, né? E uma coisa que deu um trabalho danado, que eu estou improvisando, é representar os óculos do Oswaldo na medalha, né? É difícil você colocar um óculos, porque o óculos tem brilho, então as fotos... Então eu e o Bruno fizemos umas 6 versões dessa medalha, né? Até a gente achar que estava parecido o suficiente, né? E no anverso, essa legenda em latim, Legatus Noster et Praecurso, sumariza a missão do Oswaldo nos últimos anos, de ser o nosso embaixador e pioneiro na integração numismática.
Embaixo dessa frase em latim, o pão de açúcar, uma base de rocha sólida, como é o trabalho do Oswaldo nesse tempo todo. Tudo que a gente fez a respeito dessa medalha, tudo que a gente fez por essa convenção era decidido em reuniões com nós três. Eu, o Bruno e o Oswaldo. A gente teve que criar um outro grupo de WhatsApp, eu e o Bruno, porque ele nunca soube que nós faríamos essa medalha até o lançamento da revista no sábado. E a gente queria que fosse assim, porque a surpresa, para a gente como o Oswaldo, é muito importante. Muito obrigado, Oswaldo. Gente, obrigado. Eu realmente não sabia, não esperava. E vou contar uma coisa. De repente, assim, o Bruno na segunda-feira solta a revista assim. Eu estava assim, já no domingo, puxa vida, nem para me pedir uma revisão, olhar um pouco. A gente dividia tudo, mas o que está acontecendo? Acho que não quero, acho que vai embora. É sério. Mas eu estou agradecido e estou contente de estar aqui com vocês. Porque, sim, todos nós vivemos emoções. Temos que dividir. Muito obrigado, gente. Também estou com vontade de Inspira chorar. fundo, vamos lá. Sabe o que é pior? Agora o Oswaldo deveria apresentar a sequência. Vai ter condições de apresentar o próximo? Respira e vamos lá. Também é tradição dessas convenções a gente lembrar pessoas que perdemos. Eu só trouxe a lista aqui porque nós estamos começando assim a poder entender e reconhecer e saber que tem mais pessoas que precisam ser lembradas e relembradas. Voltamos à lista ali e eu só vou fazer a leitura da lista, embora também tivéssemos alguns currículos e todas as fotos, mas precisamos ir um pouquinho mais ágeis. Vocês têm a lista aqui, nós queremos lembrar da Argentina, Eduardo Borghelli, Federico Dianson, Fernando Perticone. Do Brasil, nós temos 4 a ser lembrados, são associados da SNB, Nolivo Tokunaga, Roberto Young, Mauro Mendes da Silva e o Milton Alves Portelinha. Quem coleciona fichas telefônicas sabe quem é. Do Chile, Rodrigo Apablaza Riquelme. Da Colômbia, Bernardo Gonçalves White, Jorge Emílio Restrepo Gaviria e Miguel Uribe Turbay. Alguns sobrenomes vocês reconhecem também. Da Nicarágua, o José Arsenio López Delgado. Do Peru, Giancarlo Sanguinetti Castillo, Víctor Gonzaga León, que era muito conhecido como Vitor Macuquineiro, José Carlos Alva Evangelista. De Puerto Rico, Ignacio Olazar Gasti, Milton Rosario e Carlos Quiñones. E de Uruguai, Ricardo Pascal Cavalieri, Miguel Ángel Bategazzore e Luiz Eduardo Botaqui. E da Venezuela, Humberto José Bermúdez Lopes. Eu acho que nós devemos guardar esses nomes, porque não só porque vocês podem ficar com moedinhas deles, porque eles fazem parte da nossa cultura. Obrigado. Muito obrigado, Oswaldo, por essa apresentação desses numismatas que nos deixaram desde a última convenção. Infelizmente, existem muitos outros nomes que não estão nessa lista. São muitos colegas que a gente perde de uma convenção para outra, mas esse é um momento de prestar essa homenagem para essas pessoas que tiveram um papel tão importante no nosso meio
A gente costuma brincar que a numismática, de forma geral, já é uma família, né? E não é uma família tão extensa, principalmente a numismática latino-americana. Nós somos uma família muito próxima, somos poucos, então toda vez que nós perdemos alguém, é sentido por todos. Então essa é a nossa homenagem em nome desses numismatas que estão aqui representados na tela de todos aqueles que nos deixaram nesses últimos anos. E dando sequência à nossa conversa de abertura das nossas apresentações acadêmicas, só prestar mais alguns agradecimentos a todas as delegações que estão aqui. Daniel já trouxe aplausos para todos ontem na nossa abertura do Palácio Guanabara, mas só reforçar o nosso agradecimento da organização da Rio 2025 pela participação de cada um de vocês. Vocês fizeram essa convenção possível. Se nós estamos aqui hoje, também é graças a vocês, graças aos nossos patrocinadores que acreditaram na proposta da nossa convenção e também graças a todos aqueles que se inscreveram e estão aqui hoje. Porque muitos não podem imaginar, mas essas convenções, elas são autofinanciadas, somos nós mesmos que financiamos toda a realização. Então, todas as atividades, todos os brindes, somos nós que acreditamos na convenção e financiamos. Então, a cada nova convenção, a gente conta com esse apoio do público e das empresas que acreditam na proposta da nossa convenção. Então, muito obrigado a cada um de vocês que acreditaram novamente nas convenções internacionais de historiadores e numismatas. Chegamos finalmente à nossa 5ª grande convenção. Começamos em 2016 em Potosí, 2018 Arequipa, 2021 por causa da pandemia em Cartagena de Índias, e eu me juntei às convenções internacionais em Cartagena. Oswaldo e Hilton estão desde a primeira em Potosí. Eu me junto em Cartagena, depois de Cartagena vamos para Santo Domingo, na República Dominicana, e agora estamos aqui no Rio de Janeiro para essa 5ª grande convenção, e já temos a sede da próxima convenção, que é Buenos Aires 2027. Eu só posso desejar boa sorte aos nossos irmãos argentinos. Divirtam-se. Não é uma missão fácil. Boa sorte. Então, dando sequência à nossa... Volta o slide para trás. Aqui, ó. Só voltar para a estática, por favor, um minutinho. Não, pode deixar então. Deixa. Então, convidar o Cristiano Bierrenbach, que é sócio da Heritage Auctions, uma das nossas patrocinadoras diamante, da 5ª Convenção Internacional de Historiadores e Numismatas. Já foram patrocinadores das edições anteriores também, é uma das empresas que mais acredita na proposta da nossa convenção de integração, inicialmente latino-americana, mas hoje já é uma integração mundial. Então eu quero reforçar essa questão de que nós estamos recebendo no Rio de Janeiro representantes de 33 países. E isso inclui diversos países da Europa e até Oceania e Ásia. Então, pela primeira vez, a gente tem nessa convenção, que nasce como latino-americana, todas as Américas, do Canadá até a Argentina, e também diversos países europeus, Ásia e até a Oceania. Então, a Heritage Auctions acreditou desde o começo nessas convenções, já patrocinou mais de uma edição, e aqui no Brasil foram os que nos deram o maior suporte, e para mim é um orgulho muito grande estar com o Cristiano aqui no palco conosco. Ele trabalhou incessantemente para que essa convenção pudesse ser a melhor possível para todos vocês que estão aqui hoje, para que vocês tivessem a melhor experiência possível no Rio de Janeiro, que inclusive é a cidade
onde o Cristiano nasceu. Então eu deixo novamente meu agradecimento, que eu já fiz ontem, e agora o Cristiano vai conversar um pouco mais conosco. Obrigado. Meus amigos, obrigado, muito de novo, bem-vindos ao Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa. Eu acho que para quem chega aqui pela primeira vez, até eu chegando, a gente fica hipnotizado com a beleza da cidade. Demora pouco tempo para a gente perceber por que o apelido dessa cidade é Cidade Maravilhosa. Então, é um enorme prazer para mim, uma felicidade, uma emoção, tudo de bom. Todos os sentimentos bons estou sentindo agora no meu coração. E para mim, estar aqui em Copacabana, com Forte Copacabana à direita, Pão de Açúcar à esquerda, se vocês subirem aqui na rua Santa Clara e andar 3 quadras para cima, ali é a casa da minha avó, mora ali até hoje. E ali por idos de começo dos anos 80, não sei exatamente, viu, Oswaldo, quando foi, mas eu ali... subindo nos armários e mexendo nas coisas do meu avô, achei, como é comum, uma história muito comum para todos nós, achei uma caixinha de ferro, uma caixinha de metal com moedas dentro, né? E ali tinham níqueis do Brasil enrolados em rolos e outras moedas, e aquilo ali para mim era um tesouro, né? E mal sabia eu que era muito mais que isso que tinha ali dentro. E aí tive a sorte também de que a uma quadra dali, aqui na esquina de Santa Clara com Barata Ribeiro, havia um camelô, que a gente chama aqui no Rio, né, esse street vendor, né, um cara que montava uma banca ali entre a padaria e a loja de ferragens. Na verdade era a Floreira Santa Clara, que está lá até hoje, eu acho. E montava ali uma banca, e era a Copa do Mundo da Espanha em 82, e chiclete, ping-pong, fazia figurinha de jogadores e palito da... O Wilton lembra dessas coisas também, que ele fazia a mesma coisa lá em São Paulo, né? Então a gente recolhia palito de picolé daqui bom, chapa de Coca-Cola e trocava por coisas que a gente conseguia juntar. E eu ia lá com o Severino, que era um paraibano que morava aqui no Rio, acho que Daniel chegou ali atrás, deve lembrar dele, Severino Chique, montava ali a banca dele e eu trocava qualquer coisa que eu conseguia arrumar por moeda. E minha avó me levou depois na Numismática Vieira, não sei se tem alguém aqui da Numismática Vieira, mas o Marcelinho Vieira vai estar aí, estão aí. Estou indo para a 4ª geração aqui no Rio de loja numismática, comprei lá um pressário Vieira, para começar a entender e catalogar as minhas moedas. E isso aí, meus amigos, o resto da história, né? A gente depois se muda para São Paulo, eu fui para descobrir que tinha Praça da República, descobri que tinha lá perto a Rua 24 de Maio e continuamos por aí, né? Então, para mim, é um ciclo completo, vamos dizer assim, é um enorme prazer estar aqui e voltar às minhas origens. E eu gostaria agora porque nós estamos aqui de fato, né, 33 países, o mundo inteiro representado, e eu acho que é importante a gente perceber que o que nós estamos fazendo aqui é eliminando o que os portugueses e os espanhóis fizeram há séculos atrás, que foi o Tratado de Tordesilhas, que dividia as Américas entre Portugal e Espanha. Na verdade, dividiu o mundo entre Portugal e Espanha, e do lado de cá ficou o Brasil, e do lado de lá ficou todo mundo, né? Todos os países de herança espanhola. E eu digo que a numismática, meus amigos, nos une de volta, né? Não existe separação da numismática das Américas. A prata de Potosí circulou todo mundo, o ouro do Brasil circulou todo mundo. Então eu gostaria de mostrar um pouco, mais uma para trás, deixa eu ver. Então nós estamos aqui, por exemplo, nas Américas, começando em 1538, portanto, uma moeda praticamente medieval das Américas, quer dizer, mais de 250 anos antes dos Estados Unidos começarem a cunhar, 150 anos antes
do estabelecimento da Casa da Moeda, a primeira Casa da Moeda na Bahia, em 1694, o vice-reinado do México, em 1538, cunhou uma moeda de R$8, que o meu amigo Algo Garcia conhece bem, um R$8 de Rincon, que é essa beleza que está aqui na tela, de Carlos e Joana, quase uma moeda de quase 500 anos, uma moeda americana de quase 500 anos, um verdadeiro espetáculo. E depois, já no século XVII, nossos amigos bolivianos, muito antes da sequência de cunhagens e sequência numismática, de história numismática americana, a Bolívia já fazia coisas deste nível, né? Um royal de 1652, ou como os espanhóis chamam, um redondo de 1652, com os pilares espanhóis, uma peça belíssima com 2 datas, um verdadeiro espetáculo, uma peça de apresentação que era cunhada, redonda, no século XVII na Bolívia. Já aqui no Brasil, né, a gente encontrou ouro no Rio, ouro na Bahia, depois ouro em Minas Gerais, né? A gente tem o ouro do Brasil circulando no mundo, circulando nas Américas. Então a gente olha uma moeda dessa, quer dizer, eu olho essa moeda e eu vejo a rota dela que ela fez. Quer dizer, ela foi cunhada no Rio de Janeiro, na Casa da Moeda do Rio de Janeiro, e começou a se direcionar ao norte da América. Ela provavelmente passou ali no Caribe, foi cerceada, né? O ouro dela dá para ver que foi retirado da borda, né? E aí continuou lá para a América do Norte, chegou lá provavelmente em Nova Amsterdã, chegou em Nova York, e lá tinha que ser feita uma adequação, uma regulação feita, né, na moeda, que é o que a gente vê ali no meio, esse plug enorme de ouro, que foi feito para levantar o peso da moeda e para virar uma moeda americana, né, de $8 ou $10, dependendo da... Essas moedas eram reguladas por ourives, que eram regulamentadas em Nova York, não eram feitas por uma instituição federal, e ali você vê ali no reverso as iniciais do ourives que regulamentou. Então o ouro brasileiro, mais uma vez, não é só ouro do Brasil, ele é o ouro das Américas, ele é o ouro do Caribe, ele é o ouro dos Estados Unidos, né? Isso aqui foi o primeiro dólar americano, uma peça importantíssima, chamada dólar continental, que estabelece, de uma certa forma, a identidade americana, né? Você tem ali as inscrições dizendo "We are one", somos únicos, em volta as 13 colônias entrelaçadas, e uma peça que identifica os Estados Unidos como uma nação independente. E trabalhos recentes, o meu amigo Robert Rodrigues, lá nos Estados Unidos, na Universidade de Stanford, ele fez uma doação gentil lá à universidade, que está dando acesso a ele a uma máquina que está basicamente fazendo um raio-x das moedas. E agora estão se descobrindo que esses dólares continentais foram todos de fato cunhados em cima desta moeda, o coronário mexicano, né? Então, os americanos, para cunhar essas suas primeiras moedas e para identificar o país como uma nação independente, ele utilizou moedas cunhadas no México, né? E todos os dólares continentais que foram colocados na máquina até agora apareceram coronários embaixo. Não existe nenhum que apareceu ainda com o disco original. E nós aqui no Brasil, no século XIX, também começamos as nossas atividades de comprar ou recolher peças, coroas, na sua maioria das vezes vindo de Potosí, ou vindo do Peru, ou vindo do México, ou vindo da Espanha, ou vindo de onde for, e carimbamos ali com a vinda, somente com a vinda da coroa portuguesa para esse país, o Brasil começou a carimbar suas moedas, e logo mais, não só carimbávamos, como as recunhávamos. Assim, nós aqui no Brasil temos um enorme ciúme do sol argentino, porque por sua beleza, né? Então, quem
quem começou na numismática, quem começou no Brasil a colecionar 960 réis, a primeira coisa que se aprende é o sol argentino, né? Então eu queria lembrar com os argentinos que a maioria dos sols estão embaixo de moedas brasileiras, né? E que também, claro, em Copas do Mundo nós temos 5, enquanto... Eu não queria botar esse slide, mas enfim, os meus amigos europeus, meus amigos americanos, que me desculpem, mas em termos de numismática, de beleza, de diversidade e de importância e de peso histórico, não tem ninguém igual a nós, não tem ninguém igual a as Américas, vamos chamar assim, a América Latina, de fato, que os Estados Unidos é extremamente boring na sua numismática, mas temos peças que nós vamos desfilar, vou desfilar algumas aqui, que eu acho importante para descrever a beleza do que existe na numismática brasileira, como, por exemplo, essa peça de Cusco peruana, que é uma verdadeira obra de arte, né? Você tem no Chile os famosos pesos chilenos, que depois você aprende só argentino, a segunda coisa que você aprende é peso chileno, e hoje existe uma quantidade e um interesse enorme pelo peso chileno. Essa é uma prova cunhada em 1818. Tem aqui na minha frente, obrigado. E claro, na minha opinião, uma das peças mais lindas cunhadas no mundo, só argentino, tanto começando em 1813, depois se estendendo aí para a década de 30, né, os nossos amigos dominicanos que receberam a última convenção com muita dedicação e organização, 10 reais da República Dominicana, e claro, a beleza das peças da Venezuela, né, a importância das peças cubanas que foram feitas na Casa da Moeda de Filadélfia em 1915, que são peças importantíssimas, do Haiti, né? E, claro, do Uruguai, peso forte do Uruguai, em 1844. Quer dizer, resumindo, a nossa numismática, ela é inigualável. Ela é extremamente vasta, extremamente diversa, extremamente linda, é infinita, graças a Deus. Nós nunca vamos completar nenhuma coleção. As pessoas que são fora do colecionismo acham que colecionar é completar, e colecionar é a busca, né? É a amizade que a gente tem nessa sala, é a camaradagem, é a troca de informações, a troca de conhecimento, de experiências, né? E eu olho essa sala, olho esse evento, eu fico estarrecido, fico com o queixo caído, porque nunca tivemos no mundo, na história, tanto conhecimento, tanta experiência numismática. Então não são só as palestras que vão ter aqui, que são tantas, são as pessoas que estão sentadas do seu lado, nessa sala, em volta da gente, que todo mundo aqui tem um conhecimento espetacular. Então, muitas conversas nesses próximos dias e eu acho importante. Então agora, se vocês me permitem, eu pedi para o chat GPT criar uma imagem do Bruno Pelizari. E ele está criando aqui agora, eu não vou ver o que ele vai... Então assim, eu gosto de dizer que o Pelizari é o nosso carregador de piano mole. Então eu queria dizer para ele que... Bruno, você é um sujeito raro, cara. Você é um cara fora de série. Se você fosse um patacão, você seria de 1809. Se você fosse um 10 mil reais da República, seria de 1922. Se você fosse um 6.400, você seria de 1822. Se você fosse um cobre, de 1693. Então, o Bruno é uma pessoa com uma capacidade estupenda, é uma joia rara mesmo. Então, eu sempre me refiro a ele como um carregador de pianos, eu me refiro ao seu mestre Giba Tenor, que está ali na porta, também um outro carregador de pianos, e Hilton, Oswaldinho, todo mundo que trabalhou nesse evento. Quer dizer, eu te agradeço, e o meu maior prazer é ser seu amigo, desfrutar da sua amizade, e espero que nós passamos eventos como esse, muitos eventos, muitas viagens juntos, muitas coisas, e obrigado. E eu queria terminar com vocês falando um pouco desse homem que está na tela.
O nome dele é Lafayette Sintra, para quem não conhece, a maioria dessas pessoas aqui da sala, eu vou falar rápido porque é difícil para mim. A maioria das pessoas dessa sala conhece essa pessoa. O Lafayette Sintra, para mim, ele foi meu herói, para mim, na numismática ele foi meu professor, na vida ele foi meu irmão, de vez em quando foi meu filho na vida também. E essa é uma história comum de todos nós. O Giba também foi irmão dele, o Lafa nos deixou há 5 anos atrás. Ele foi uma pessoa que carregou a sociedade numismática, como o Bruno, também durante uma época que era muito mais difícil a sociedade, né? Para a gente conseguir lá na nossa casa em São Paulo continuar para frente. O Lafa sempre fez isso com muita alegria, com muito bom humor, com muita graça. E ele, eu queria deixar com vocês, vou compartilhar com vocês 3 simples lições que eu aprendi com ele e que carrego até hoje nas coisas que eu faço e nas minhas atividades. E a primeira é que ele sempre pôs a comunidade antes do indivíduo. Ele sempre pôs a sociedade numismática brasileira antes dele mesmo. E o Gilberto também fez isso, e o Bruno também continua. Vocês não sabem que os dois, por exemplo, têm uma das maiores casas de leilão em São Paulo, do Brasil, Tenor de Pelizari. Mas vocês não vão ouvir falar disso, porque aqui o chapéu deles é para a Convenção de Historiadores e Numismatas do Rio de Janeiro. A função deles é essa, eles fazem isso com uma graça, com uma ética que é admirável. Então, agradeço isso, aprendi com o Lafayette. A outra coisa é que chique mesmo, bonito mesmo é ser generoso, né? A gente, nesse mundo, a gente tende a ser mais individualista, tende a pensar mais nos nossos negócios, e o Lafayette sempre pensou, ele sempre teve prazer não só em fazer negócio, mas ver os seus amigos também, né, fazendo os negócios e indo adiante. Então, a satisfação de eu ver as pessoas que são trabalhadoras e que estão começando na numismática a irem adiante é um prazer muito maior do que qualquer leilão que eu faço, que qualquer resultado financeiro em si. Então, essa é uma coisa que eu aprendi com ele e que continuo fazendo e recomendando aos outros que façam, porque é muito gratificante. E, finalmente, dizer que esse nosso negócio, a gente é privilegiado, né, de trabalhar com uma coisa que nos dá prazer e que fazer negócio na numismática mesmo só vale a pena se for divertido, né? Então, eu ligava, o Lafa me ligava, ele falava assim, ô Cris, tô com fome, vamos almoçar? E a gente ia almoçar, e nesse almoço, nós almoçamos centenas de vezes, com certeza vocês também almoçaram com ele, e todos os almoços com o Lafayette eram um divertimento garantido. E assim, meus amigos, entre passado e futuro, entre mestres e discípulos, e que entre moedas antigas, que afirmamos aqui que o nosso elo é a numismática, e eu fico muito feliz de ver todo mundo junto aqui no Rio de Janeiro, a 3 casas da casa da minha avó, no frente do Forte Copacabana, e dizer que nós estamos fazendo aqui é um marco na numismática brasileira, viu, Bruno? É um divisor de águas, é uma coisa que jamais aconteceu. Eu vou a eventos a todos os cantos desse globo e nunca vi nada igual ao que está acontecendo aqui no Rio de Janeiro essa semana. E espero que vocês desfrutem todos. Temos aí várias palestras, atividades nos próximos dias. E, mais uma vez, bem-vindos a todos e muito obrigado por estar aqui no Rio, por nos receber. Muito obrigado, Cris, pela apresentação e pelas palavras. Eu agradeço especialmente as palavras dirigidas a mim. Só para a gente não alongar mais essa nossa conversa inicial, que eu tenho certeza que Dom Richard está bem ansioso por fazer sua apresentação aqui de abertura sobre o Barão de Mauá. Vejo Rosita aqui, não vejo o Richard. Cadê Richard? Cadê? Tá lá, ó. Ali está. Não, a gente vai.
Então, só reforçando nossos agradecimentos a todos que estão aqui hoje, a todos que vieram para o Rio de Janeiro, aos representantes das 33 delegações da Rio 2025. Muito obrigado, sejam bem-vindos ao Rio de Janeiro e que desfrutem desta semana de conhecimento, aprendizado, negócios, claro, mas sobretudo de amizade e de confraternização. Sejam bem-vindos ao Rio de Janeiro. Bueno.